Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Seja muito bem-vindo. Aqui você encontrará aulas, palestras, sempre esclarecimentos sobre o Evangelho de Jesus dentro de uma visão espírita, sob a ótica espírita. O Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Inscreva-se em nosso canal. Sim, acione lá o sininho e assim você será avisado sempre que houver um novo vídeo em nosso canal. Nós estamos aqui estudando o livro Palavras de Vida Eterna. E hoje nós vamos ver a lição número 13, Boas Obras. Só que antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos sim convidar Jesus a estar conosco. Vamos sim convidar Jesus a vir ao templo do nosso coração. Que o Mestre querido esteja e permaneça conosco, oferecendo-nos sempre novas oportunidades de aprender para melhor servir, para que servindo possamos melhor amar. E para iniciarmos, vamos fazer então a prece do servidor que Emmanuel nos deixou. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recursos para desobstruir o coração, em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda os bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis, Senhor. Que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção. Orienta-nos no passo incerto e ampara-nos nos propósitos santificantes, para que a tua vontade misericordiosa, justa, se faça hoje e sempre onde estivermos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E a lição do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, dita então a Francisco Xavier, fundamentado no capítulo 4 de Mateus, o capítulo 5 de Mateus, o versículo 16, onde ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. E discorre o nosso querido instrutor. Brilhe a vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no seu ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus.
não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, não só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, não só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o apelo divino. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. A recomendação de Jesus para todos nós, ela é clara, ela é objetiva e simples. Nós todos temos conhecimento de que Jesus é a luz do mundo. Se nós pegarmos a Bíblia, lá está escrito, logo no início do Gênesis, quando Deus, criando o planeta e a todos nós, na concepção de Moisés, dentro da concepção do judaísmo, quando se diz, faça-se a luz. Essa luz não é o sol. Faça-se a luz é o próprio Cristo. Jesus é a luz do mundo. Como ele é o co-criador deste planeta, é claro que ele tinha que chegar aqui antes. Portanto, quando Deus entrega aquela nebulosa, entrega este planeta ainda em construção nas mãos do Cristo, então ele diz, faça-se a luz. E é a luz do Cristo a guiar os nossos passos. E a recomendação de Jesus não poderia ser mais pertinente ao momento que hoje nós atravessamos. Sim, brilhe a vossa luz, para que os homens a vejam. Porque muitos dos nossos irmãos, muitos dos nossos semelhantes, esperam ver a luz do Cristo. Estão esperando a luz do Cristo brilhar para seguir os seus passos. E muitos desses permanecem ainda na escuridão da sua reencarnação. Quando Jesus nos pede, brilhe em vós a luz, a vossa luz, Jesus está dizendo da nossa destinação. Todos nós estamos aqui para aprender, para servir e para perdoar. Todos nós temos compromissos para com o Pai, com o Criador, para com Jesus, que nos convidou a sermos os colaboradores, os auxiliares desta obra bendita, o planeta Terra, a casa que ora nos abrigue. Muitos dos nossos irmãos ainda não têm e não conseguem enxergar Jesus, não conseguem ver Jesus. A luz do Cristo ainda os cega, a luz do Cristo ainda dificulta-lhes a visão. Por isso, a recomendação do Cristo para que brilhe a nossa luz.
Porque se fazendo igual, todos nós podemos iluminar o nosso irmão, o nosso semelhante. Não pela nossa luz ser inferior, mas é que essa eles têm condição de perceber. A nossa luz não é melhor do que a de ninguém que aqui se encontra. Afinal, todos nós refletimos a luz do Cristo que existe em nós. Nós somos como espelhos. Um espelho mergulhado em uma lama, mergulhado em barro, ele nada reflete e não poderia refletir, pois ele está cercado ali de negativismo, de miasmas, de energias deletérias, dos prazeres e satisfações mundanas e, principalmente, as mazelas, vítimas do orgulho e do egoísmo. À medida que nós vamos limpando este espelho, à medida que nós lutamos para vencer o orgulho, o egoísmo, combater o ciúme, sermos mais tolerantes e mais pacientes, é como se nós estivéssemos limpando este espelho. E à medida que o espelho vai ficando limpo, nós vamos refletindo a luz do Cristo que existe em cada um de nós. E aí nós podemos ser verdadeiramente ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Diz o Cristo assim, ó, ele fala assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, os nossos atos é que exemplificam, muito mais do que as palavras. São as nossas atitudes, são a nossa relação com o conhecimento e o que nós estamos fazendo com isso. Muitos sabem, poucos fazem. Então ele diz, não apenas pela cultura intelectual, conhecimento que não é compartilhado, conhecimento que não é para auxiliar, para ser solidário, que não tem o objetivo de edificar e de construir, é, como Cristo disse, a lâmpada embaixo do alqueire. É inútil esse conhecimento se ele não pode ser colocado a serviço da humanidade, porque nós só vamos evoluir à medida em que nós auxiliarmos o próximo, amando-o como Cristo nos amou. Diz Jesus das boas obras, não somente pela frase correta, conhecer os capítulos e os versículos da Bíblia, conhecer as obras da codificação, o ano em que foi publicado e a interpretação que os espíritos superiores nos trouxeram, se nós não estivermos praticando, se nós não estivermos exercitando e transformando isso na nossa vida diária, tudo isso não tem nenhuma utilidade. Nem só pelo verbo flamejante. Palavras edificam, palavras consolam, palavras confortam, palavras direcionam, mas palavras magoam, palavras ferem, palavras enganam, palavras são mentiras. Palavras, muitas vezes, castigam muito mais do que os flagelos e a violência física. A frase correta, ela precisa edificar, construir, acolher e confortar. Não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas. Não adianta conhecer o Decálogo, não adianta conhecer os 10 mandamentos, não adianta conhecermos as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, se nós não somos capazes de nos transformar. Onde está a nossa transformação? Onde está a nossa exemplificação? Qual a nossa colaboração para um mundo melhor? O que nós estamos fazendo com a nossa palavra? Essa palavra que hoje tantos benefícios tem proporcionado numa época em que a tecnologia, em que a ciência predomina. Hoje, os diálogos quase não existem mais, a não ser
para os duelos verbais, para as discussões, para as discórdias, para os atritos. O debate construtivo, a palavra esclarecedora, aquela palavra de carinho, de afeto. Isso a tecnologia não pode trazer. Isso a ciência não pode trazer. Sim, ciência e tecnologia são necessários, mas uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, uma palavra de amor, ela edifica, ela sustenta, ela revigora. É isso que o Cristo está pedindo a cada um de nós. Não somente pela prece labial, apurada e comovedora. A prece, ela precisa partir do coração. Prece é sentimento. Prece é a nossa conexão com o divino. Através da prece, nós nos ligamos aos benfeitores espirituais. Através da prece, atraímos para junto de nós os nossos espíritos familiares, os nossos espíritos simpáticos, os nossos benfeitores. Através da prece, nós recebemos intuição e inspiração, direcionamento para que nós possamos cumprir fielmente os desígnios divinos da nossa encarnação. Nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. Não adianta somente se dedicar, não adianta somente trabalhar, servir, mostrar obras, dizer que tem fé. Não, é preciso viver o Evangelho na sua plenitude. É preciso ser um colaborador do Cristo. É preciso permitir que Jesus se manifeste através das nossas atitudes, onde e com quem estivermos. Precisamos ser o sal da terra. Não macula o sal não deteriora, o sal não estraga. O sal pode ser colocado nas regiões mais fétidas, nas regiões mais insalubres, que ele vai continuar sendo o sal. Mas também, se ele for colocado na água cristalina, na água de consumo, na água mineral, ele também não vai se alterar. Assim devemos ser todos nós. A nossa luz é que precisa brilhar para ser visto. Se somos o sal da terra, é a nossa existência. Mas precisamos ser também a luz do mundo. A luz do mundo é futuro. A luz do mundo é evolução. Brilhe a nossa luz, para quem está nas trevas possam se aperceber, possam enxergar, possam ver, possam se guiar. E essa luz, então, é como Cristo é para todos nós. Cristo é o farol que nos guia nas tempestades no mar da vida. Cristo é o farol iluminando-nos nas turbulências, nas tempestades, nas dificuldades em que nós muitas vezes nos encontramos junto às ondas revoltas do egoísmo, do orgulho, do ciúme, de todas as mazelas murmurantes e caluniadoras do mundo que nos serve. Ele diz assim: com o amor estimularemos o amor. O amor é para todos nós. O amor do Pai é imensurável. Não esse amor relação, não esse amor sensação que nós conhecemos. Esse amor universal, esse amor que constrói, esse amor sublime o sentimento que o Cristo nos demonstrou e nos ensinou a compartilhar com os nossos irmãos. Com a humildade, geraremos a humildade. Somos todos filhos de Deus, somos todos iguais, partimos do mesmo ponto e temos a mesma destinação. Estamos em estágios diferentes, estamos em degraus diferentes, mas a lição da humildade na manjedoura que Jesus nos deixou, a humildade é para nós o início de todas as demais virtudes. A humildade nos traz a paciência, nos traz a tolerância,
nos traz a resignação, nos traz o entendimento. A humildade nos iguala a todos. Assim, nós podemos falar de Deus, de Jesus, do mundo espiritual, sem a preocupação com o preconceito e a discriminação. Humildade é fazer-se igual. Humildade é compreender que Deus sabe de todas as nossas necessidades. E Jesus nos oferece sempre a oportunidade de servir e de se melhorar. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz nos outros. Paz não é apenas ausência de guerra. Paz é um estado emocional. Paz é compreender e aceitar a vida material, muitas vezes tendo apenas o necessário. Desenvolvemos a humildade, aprendemos a obediência, aprendemos a precaução, aprendemos a conviver com pouco. Como Paulo de Tarso nos ensina, aprendi a viver na abundância, mas também aprendi a viver quando não tem, quando não possuo. Ele não está dizendo aqui da miséria, ele está dizendo quando temos apenas o necessário. Ele diz ainda, com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade no passo do próximo. Fora da caridade não há salvação, nos ensina Kardec. A caridade é a fonte de todas as virtudes. A fé é essa chama flamejante. A fé é esse pão que sustenta. A fé é essa força de vontade. É essa confiança de que tudo vai ficar bem. E a caridade é a oportunidade bendita de amar ao próximo, de servir ao próximo, de fazer a devida reparação para com a lei divina, de reconciliarmos com os ensinamentos de Jesus que um dia negligenciamos, que um dia fomos imprudentes. E ele ainda encerra dizendo, atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Se Jesus ainda é muito distante, se Deus, para muitos, é uma lenda, se Deus é apenas uma criação, uma imaginação dos homens, a nossa luz, as nossas obras, as nossas atitudes e a nossa vivência é que vai mostrar o quanto Jesus está próximo de nós, o quanto Deus é um Pai de amor, de bondade e de justiça. Olhando para a nossa vida, olhando para como nós nos portamos na dificuldade e na alegria, nas derrotas e na tristeza, como nós superamos aqui as decepções e as frustrações. Afinal, nós estamos em um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para a nossa evolução moral. Nós estamos aqui para edificar o amor. Nós estamos aqui para edificar a justiça. Nós estamos aqui para que todos tenham acesso à verdade que liberta, à verdade que esclarece. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que nos sustenta, que nos alimenta, que permite a cada um de nós a nossa luta diária. Jesus é o remédio para todas as doenças, é a cura de todos os males. E quando nós, com a nossa boa vontade, com a nossa disposição de servir, com a prática da caridade, com a renovação diária da nossa fé e o nosso desejo ardente sempre de nos colocarmos como ferramentas úteis e como instrumentos do seu evangelho, essa chama divina, essa centelha divina que nos identifica como filhos de Deus, ela se acende, ela brilha, e é essa luz que precisa brilhar. Os nossos atos, as nossas atitudes,
o amor que nós desenvolvemos e compartilhamos, a tolerância e a paciência, a resignação perante as dificuldades, a compreensão e o entendimento dos nossos irmãos que ainda procuram a luz, procuram o caminho. Que sejamos nós, que sejamos nós capazes de ser este evangelho, este esclarecimento, essa lição, esse apoio. Que onde estivermos e com quem estivermos, que o Cristo esteja conosco e que nós possamos verdadeiramente auxiliar, amparar e socorrer. Se Jesus pediu, se Jesus solicitou, brilhe em vós a vossa luz para que seja visto pelos homens, isto não é fascinação. Significa que todos nós estamos destinados a ter a luz do Cristo, a ter a mesma capacidade de servir, de amar, de perdoar, de educar e de orientar. Brilhando a nossa luz, todos aqueles que ainda estão nas trevas da ignorância, do conhecimento, da maldade, do ódio, verão e virão nos seguir. E todos nós estaremos sob a proteção do Pai, sob a proteção do amor incondicional de Jesus, sob o manto protetor de nossa Mãe Santíssima. Ela que nos garantiu que enquanto houvesse na terra um filho necessitado de mãe, que ela estaria aqui conosco. Então, que o seu manto permita que a nossa luz brilhe, identificando-nos como ovelhas do rebanho, da qual Jesus é o nosso pastor querido. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.